Voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h09 e agora a gente vai falar sobre a terceira via. Será que é o caminho aí da quebra da polarização entre o presidente Bolsonaro e Lula? Kleber Lima, conta pra gente, existem já todo um encaminhamento em relação a Sérgio Moro do Podemos, é isso? Em novembro a gente pode ter a filiação de Moro e você acredita de fato que pode representar a quebra dessa polarização, o início de fato desse rompimento? Moro no Podemos e o Rodrigo Pacheco no PSD, né? Até o senador Fávaro teve lá no encontro também dos PSDistas, né, nesse fim de semana, e a notícia que eles deram com empolgação foi essa possibilidade. Aliás, a filiação do Rodrigo Pacheco na quarta-feira, depois de amanhã, com esta intenção. Eu vejo que os dois casos não vingam. Assim, o do Rodrigo Pacheco ele tem uma consequência mais imediata, porque ele é o presidente do Senado. Então ele já está na linha de tiro, né? Ele já está dentro do movimento de viabilização do governo Bolsonaro, que é o que vai definir as condições do presidente e dar o tom da disputa eleitoral do ano que vem. Se Bolsonaro recuperar, é um cenário. Se não recuperar, é outro cenário. Dificilmente assim um presidente não tenha protagonismo numa candidatura à reeleição, dificilmente, né? A menos que a crise que hoje deixou de ser apenas política e é também econômica engula o presidente de vez e aí ele possa ser considerado carta fora do baralho, que hoje não dá para apostar nisso ainda, né? Não acredito muito no Moro. O Moro eu acho que é a carta mais fora do baralho que tem aí. Olha, e ele está dizendo o seguinte, professor, não está vindo para brincar não. É claro que, como o Kleber pontuou aqui, ele está de olho na vaga do presidente da República, mas ele vai, de fato, estar analisando todos aí os indicativos, porque se não estiver favorável a ele, ele pode ir para senador ou então para o cargo de governador, isso lá do estado do Paraná. Você utilizou o termo certo, né? Ele está vindo, porque ele necessariamente ainda não está no pleito político, porque ele mora nos Estados Unidos, né? E ainda faz parte de um escritório importante da advocacia, presta serviços de consultoria, então necessariamente ainda não é, né, de forma configurada, um pré-candidato à presidência da República, como é Ciro Gomes, por exemplo, pelo PDT. Já deixou claro que o Ciro Gomes é candidato pelo PDT e pronto, acabou, né? Você tem 3 vias no PSDB, o Arthur Vigílio, Eduardo Leite e o João Dória, né? O Arthur Vigílio como a terceira via da terceira via. Dali vai sair um candidato também, certamente o PSDB terá o seu candidato à presidência da República, né? E os outros 2 candidatos que estão aí, que são, de certa forma, representam o extremo de direita e o extremo de esquerda, né? Tanto direita como esquerda, que é o Bolsonaro de um lado e o Lula do outro. O que incomodou profundamente o presidente Jair Bolsonaro foi essa possibilidade do Rodrigo Pacheco sair candidato à presidência da República pelo PSD. E isso mexeu bastante com o presidente, né? Mas, enfim, daqui para frente, inclusive, sob o ponto de vista de política, né, e de atuação econômica por parte do Paulo Guedes, né, toda a economia, de certa forma, já se configurando, pensando em 2022, né, porque nós já temos nada mais, nada menos do que 11 nomes para a corrida presidencial de 2022 e agora isso aí vai cada vez mais tendo forma, né, até o ano que vem. Tá certo, professor. E aí eu vou rebater aqui, junto com o jornalista Kleber Lima, que eu gostaria de saber, Kleber, e enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro continua sem partido. Continua sem partido. E deverá continuar até março, porque é o prazo que ele tem, né, para poder resolver isso. E estava uma conversa de que ele ia para o PP. Ia para o PP. Estava aí, de todas as possibilidades que ele ia para o PP, que poderia voltar para o PSL. O PSL funde com o DEM, não tem mais essa possibilidade. Aí que ele ia para o PP, aí o PP talvez aí explique a saída do Rodrigo Pacheco, né? Espirra para ir ser candidato pelo PSD, né? Eu não sei, Kleber, você que é um analista político, mais ligado à política, eu não sei se é bom ou se é ruim para o presidente já definir um partido político num momento como esse.
Seria bom por conta da divisão dentro da ala bolsonarista. Concorda comigo? Né? Já posicionou um partido, eu vou ou não vou, quer dizer, eu estou com ele ou não estou com ele. Porque imagine a situação do Zé Medeiros, por exemplo, imagine uma situação do Catani, imagine a situação como que chama aquele do chapéu? Barbudo. Do Barbudo. Os caras estão sem saber o que fazer, entendeu? Igual o cachorro que cai de caminhão, entendeu? Como vou fazer agora, né? Mas se ele define também, ele já começa a tomar. Não, mas assim, ele precisa ter partido. O incomum é ele ficar tanto tempo sem partido. Isso gera todo tipo de ilusão, de discurso. Mas tá vendo como Mas o PP não deu um chega pra lá nele, no dia seguinte, não, vamos esperar mais um pouquinho, presidente. Mas aí é que tá, né? Assim, qualquer partido, em tese, quer receber o presidente da República. Ah, sim. Em tese. O presidente da República, ele vem com... É o cargo máximo da política. Em tese, né? A saída do Rodrigo Pacheco para o DEM, para o PSD, pode ser um indicador de que existe alguma consistência do PP aceitar lá. O PP é o partido que dá o tom do chamado Centrão, né? É o especialista em Centrão do Brasil. Como ele está muito próximo do Centrão, isso tem uma naturalidade assim para ele ir para lá. Agora, o que o Haroldo toca é o seguinte, ele precisa ter, porque independente do partido, ele precisa agrupar o grupo dele, ele precisa alinhar, trazer as pessoas para próximo e não pode deixar os aliados aí chupando o dedo como ele está deixando. As pessoas estão desesperadas para saber. Elas ficam engessadas, elas não podem se programar. E outra, mais importante do que a eleição do presidente, para a maioria deles, é a deles próprios. Entende? É por isso que eu levantei essa questão. É uma questão de sobrevivência. Eu quero ver se o Barbudo é altruísta mesmo, de falar, não interessa, eu vou esperar mesmo. Entendeu? Eles só estão nessa de que, o Barbudo que eu dou, assim, como o Medeiros, como o Catani, como os outros, eles só estão querendo esperar o presidente definir para eles irem juntos, porque isso é melhor para eles, mas não é porque é melhor para o presidente, né? Então, o partido, ele faz diferença na cabeça do eleitor? Não faz nenhuma diferença. O cara vota, apesar de votar no número que é do partido, mas ele leva em conta o candidato. Agora, o partido faz toda a diferença na hora de formar aliança, na hora de ter acesso a tempo de televisão, na hora de ter acesso a fundo partidário. Por favor. Pode falar, professor. Não, eu fiz uma entrevista com o Catani na semana passada e ele me disse uma coisa, no mínimo interessante. Disse assim, olha, eu falei, e aí o partido, né? Para onde vai o presidente Jair Bolsonaro? Ele falou assim, isso menos que interessa, professor, posso falar com toda sinceridade, com toda a segurança para o senhor. O menos que interessa, o que interessa menos ao presidente é essa questão partidária agora. Porque precisa de um partido só para ser candidato. Para ele, o importante é o Brasil como um todo. É isso, palavras do deputado Catani. Retórica. Agora é o seguinte, professor e Kleber, diante de tudo que está acontecendo, Brasília pegou fogo por questões importantes. Temos aí a CPI da pandemia e também a economia, com a demissão de 4 secretários, Jair, o final de semana, Paulo Guedes fazendo declarações, fazendo defesas em relação ao Auxílio Brasil e, de outro lado, o presidente Jair Bolsonaro propagando fake news que não acabou nada bem, uma situação estarrecedora. O presidente disse o seguinte, que a vacina contra a Covid-19 pode não ser segura. Ele fez uma relação que a vacina pode fazer com que a pessoa desenvolva HIV ou AIDS, gente. Roda aí, então, a declaração do presidente em relação a isso. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. E estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque... Bom, o presidente disse que não ia ler porque possivelmente não tinha nenhum relatório, nenhum dado de fato, professor, oficial. Inclusive, toda a comunidade científica rechaçou essa declaração do presidente da República que não se imunizou. Vamos lembrar que, mais uma vez, ele vai ter um encontro com líderes mundiais no G20, vai ser o único que não se imunizou e vem com uma declaração dessa, professor. De que forma a gente pode entender a sociedade, os brasileiros, olharem, ouvirem o presidente com uma declaração dessa? Não checou absolutamente nada, né? E acabou falando bobagem. Bobagem grave, né? Bobagem grave.
porque não tem sentido algum, é absurdo uma afirmação como essa. Inclusive, a repercussão é uma repercussão internacional muito ruim mesmo, né? Eu não vou me aprofundar nisso, porque é simplesmente lamentável, né, esse posicionamento, uma declaração como essa por parte do presidente da República com o chefe de Estado, né? Irresponsável. Essa é a minha posição, a minha leitura que eu tenho com relação a essa leitura num pronunciamento a todos os brasileiros, direto ou indiretamente, seja por mídia social, né? Discordo, quero deixar bem claro a minha posição com relação a isso, né? Agora, tem coisas boas do governo federal, essa é uma semana importante, Luciana, Kleber, né? Nós ressaltarmos também, aproveitando o meu tempo de fala, né, para o governo federal, para o Brasil, né? Esta semana tem a concessão da Dutra, né, que vai injetar no governo, na economia brasileira, algo em torno de 14 bilhões e meio de reais. Tem a concessão da internet 5G também, que vai injetar mais alguns bilhões de reais, né? Isso tudo é muito bom para o Brasil. Tem a concessão da 381 também, segundo o ministro Tarcísio, também vai injetar um bom dinheiro na economia brasileira, o que nos ajuda, sobretudo, a sair muito rapidamente dessa recessão até o final do ano, né, com aportes aí de quase R$1 trilhão do governo federal em investimentos para que a economia possa reagir. Esse é o lado positivo da coisa para esta semana, né? Agora, com relação ao pronunciamento do presidente, realmente é lamentável. Não concordo. Olha só, Kleber, você acredita que realmente pode ser uma semana importante, pode ser uma mudança na economia, a inflação acima de 2 dígitos, muitas questões dessa pauta econômica para resolver e também a declaração aí fake news do presidente? Olha, sobre a possibilidade de recuperação da economia, os economistas mais liberais, mais próximos da linha do Guedes, eles já não acreditam nisso e eles preveem um ano de recessão em 2022. Né? Porque os danos e os estragos causados à economia brasileira são de reversão a médio e longo prazo, muito graves, muito graves. E sobre a declaração do presidente, só quero contextualizar o seguinte, é por essas e outras que no relatório da CPI da pandemia, ele é responsabilizado diretamente pelo que o relatório aponta como 120 mil mortes que poderiam ter sido evitadas no Brasil. É por esse tipo de postura de negligência na condução da política pública de combate à pandemia. É tão ridículo assim a posição. E aquele negócio, estão falando aí, mas assim, eu não sei, eu não chequei, mas já falou, né? Já falou, já deu argumento, já deu munição para as bolhas poderem reproduzir isso. Por aí tem muita gente que reproduz, né? Que acredita. Que passa a reproduzir. Eu acho que assim, apesar de já ser muita gente, eu vejo como uma coisa realmente boa que está diminuindo essa quantidade de pessoas reproduzindo acriticamente tudo que o presidente fala. Ele já não consegue ter a aderência. Nós temos um problema grave, Kleber, para você ter uma ideia, no norte do estado do Mato Grosso, tá? Isso é fato, né? Pastores, tá? Proibindo tomar vacina. Pois é, isso aí. Proibindo. É a mesma pegada nos Estados Unidos daqueles 800 milhões de americanos. É por isso que o Malafaia chegou a ser inserido no relatório e depois a turma da bancada evangélica tirou, né? Com relação à CPI da Covid, eu tenho uma outra leitura, mas não cabe agora. Tá? Na hora que for a gente debater sobre a CPI da Covid, relatório final, Renan Calheiros, aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Olha só, eu vou ver aqui se ainda tem o repórter Daniel Santos ao vivo, porque tem informações lá da Arena Pantanal. Daniel, você está conosco neste momento? Diz pra gente por que você está aí na Arena. Vou mostrar. Ô, Luciana, tá liberado. O que é que tá liberado? A área externa da Arena Pantanal tá liberada novamente. Eita, que maravilha, né? Das 5 da manhã até as 10 da noite, a área externa liberada para circulação, visitação, prática de esportes. Você, Luciana, que gosta de andar de bicicleta, olha quanto espaço aqui para gurizada, brincar num skate, brincar de patins. Tem aquele tal roller, não é isso, Peixe? O Peixe que gosta de circular, roller, tá certo, então.
Então, pessoal que transita por aqui, ó, pode aproveitar o espaço, chegando ali pela Agrícola Paz de Barros, entrando pela Ranulfo Paz de Barros, então o acesso está liberado. Claro, seguindo as recomendações da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, seguinte, mantendo o distanciamento, nada de chegar aqui e fazer aglomeração, nada disso, tá? Então tem o uso de álcool em gel, distanciamento e pode aproveitar esse espaço. Eu lembro que antes da pandemia a gente tinha até praça de alimentação aqui, lembra? O pessoal se exercitava, trazia as famílias para cá, as crianças brincavam muito nessa área externa, principalmente nos sábados, domingos à tarde, de manhã também muito movimento no domingo de manhã, mas nesse primeiro momento a gente não tem nenhuma informação sobre a disponibilidade daqueles trailers, né? Aquelas estruturas que ficavam por aqui móveis, oferecendo água e também alimentação. Por enquanto, nenhuma informação nesse sentido. A recomendação é: cada um traz a sua água na sua garrafinha, mas o que importa é que o espaço está liberado novamente, a área externa da Arena Pantanal, das 5 da manhã até as 10 da noite. Para fechar com uma boa notícia para o público do A Notícia de Frente, Luciana. Daniel, obrigada pelas informações, uma excelente notícia mesmo, viu? A gente fica até aqui respirando mais aliviado do retorno gradual da normalidade, viu? E aí, falando sobre isso, essa liberação aí na Arena, eu vou lembrar que nas últimas 24 horas, Mato Grosso teve apenas um óbito. É claro que eu preferia dizer aqui que, olha, não morreu ninguém nas últimas 24 horas, mas mesmo assim já é um dado muito animador, muito importante, uma queda acentuada do número de mortes. Entendemos aí o quanto a vacina tem responsabilidade nesses percentuais. Olha, a taxa de ocupação de 6% em relação aos leitos clínicos, 25,82% em relação aos leitos de UTIs e apenas uma morte nas últimas 24 horas em Mato Grosso. É para comemorar mesmo, e aí a vacinação está avançando. Kleber Lima, professor Haroldo. Graças a Deus, no mundo todo, inclusive os países mais pobres começaram a receber vacina, né? Por conta da fabricação de vacina, do excesso de vacina. Nos países mais ricos, era um compromisso do sistema COVAX Facility, que infelizmente os países mais ricos não cumpriram logo no começo, e era uma preocupação, sempre foi uma preocupação da OMS, né? E agora a África, principalmente, começa a receber mais vacina. Muito bem, Kleber Lima, não é fake news. A vacina funciona, graças a Deus, graças à ciência. Isso? Podemos entender dessa forma? Bom dia para você também, Luciana Gavi. Você está aí já querendo só que eu dê bom dia, tá aqui. Olha só, nada, Kleber Lima. Eu queria falar ainda até aqui do Cuiabá, viu? Porque perdeu, deixei aqui para o finalzinho, para você não ficar muito triste. Mas olha, após 12 jogos sem derrotas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Cuiabá perdeu a longa invencibilidade que acumulava na Série A para o líder Atlético Mineiro neste domingo em Belo Horizonte. Olha só, jogou muito bem, viu? Foi 2-1, mas com garra, não foi dessa vez, mas bola pra frente, Cuiabá, que tem muito mais ainda, né, gente? Olha só, fiquem com Deus, bom dia pra você, uma ótima segunda-feira e até amanhã, 6 horas em ponto, viu? Aqui nessa bancada que vai estar te esperando.